Pedro? Boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo, consegue me ouvir? Então, estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Bacana, cumprimentar todos os nossos amigos internautas aqui, todo mundo que tem acompanhado o nosso bate-papo e agradecer essa oportunidade, Bacarinho, de você trazer informação para nós e estar aberto aí aos temas. Hoje, Bacarinho, um tema que a gente traz é como estimular a participação popular, né? Não falando só do jovem, mas a sociedade em si, participando das políticas governamentais. E você, como professor universitário, uma longa caminhada na vida pública, acredito que tem ferramentas e conhece maneiras de fazer isso. Só que falando de participação popular, né, eu queria falar também de orçamento participativo, Bacarinho, para a gente começar o nosso bate-papo hoje. Bom, Pedro, eu também quero cumprimentar todos que estão nos vendo, nos assistindo. Estou percebendo que você está num lugar muito bonito aí, cheio de verde, isso é legal. A ideia do orçamento participativo é você estimular que a população dê palpite nos investimentos da prefeitura, especialmente nos investimentos, não nos custeios, e que ela absorva mais a noção de cidade. Porque o que tende a acontecer com as pessoas? As pessoas tendem a entender mais o local da sua moradia, o bairro da sua moradia, entender mais a sua profissão, a sua categoria profissional, né? E a visão da cidade como um todo não é facilmente absorvida por todo mundo, né? Então, a prefeitura tem a obrigação de ter uma visão de cidade. A prefeitura, o seu corpo técnico, não só o mandatário de ocasião, né, do momento, mas a prefeitura em si, enquanto estrutura administrativa. A obrigação é conhecer a cidade como nenhum outro, né? Então, isso é função. Evidente que quando eu estou falando da prefeitura, não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas que fazem parte da prefeitura. Então, a prefeitura tem que saber as estatísticas na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social, de crescimento econômico, tem que saber dominar a infraestrutura com detalhes, né? O corpo administrativo, os dados financeiros, o crescimento da cidade, os eixos de crescimento da cidade. Então, a prefeitura, mais que ninguém, tem a condição de captar isso, absorver isso e mostrar como que a cidade não é? Ter o melhor retrato possível de uma cidade. Bom, isso não quer dizer que a prefeitura pode se dar ao luxo, ao direito, de entender que só ela pode dar palpite na cidade. Ela tem que procurar baseada numa visão boa da cidade, tem que procurar aprimorar isso e ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas, porque por mais competente que seja o corpo técnico da prefeitura, por mais esforço que a administração faz para manter as informações atualizadas, as informações se desatualizam, né? Às vezes a gente pega um plano, tem coisas antigas que já não dizem mais respeito à atualidade, né? As novidades acontecem e a gente precisa estar sempre atualizando. Por mais que a prefeitura faça isso, seria interessante que ela confrontasse com a visão que a população tem da cidade, as necessidades. Então, o orçamento participativo, que normalmente é executado pensando no investimento, a cidade tem um orçamento, a maior parte do orçamento vai para os gastos correntes, não é? Despesa com pessoal, com medicamento, material escolar, material para construções, para obra, combustível. Então, esse ocupa a maior parte do gasto para manter a máquina funcionando. Mas tem uma parte que são chamados investimentos. Então, vamos imaginar aí que uma prefeitura tem uma capacidade de investimento de 5% a 10%. Como decidir quais são os investimentos prioritários? 5% a 10%, já de cara a gente já tem a impressão, e é verdade,
que não atende todas as necessidades da população. Sim. Não vai conseguir contemplar todas as necessidades que a população tem. Então, precisa estabelecer prioridades. E aí entra o orçamento participativo, né? Nada melhor do que você consultar de forma organizada, regionalizada e setorizada também, né? A população. Então, vamos... Jaboticabal, divide Jaboticabal em regiões, pega os 2 distritos e vai lá conversar com a população, chama a população para conversar. Olha, nós temos 30 milhões de reais para investir em 2022. O que nessa região vocês querem? Né? Pode até tirar delegados para depois fazer uma assembleia de toda a cidade. Pode conversar também com setores, né? Setores da área médica, da área de educação, da área de engenharia. Quais as prioridades? E depois vai, somando todas as prioridades da região, vai dar mais que 30 milhões. Com certeza. Vai estourar. Às vezes estoura muito, né? E aí, o que vai ser escolhido para fazer? Né? Então, é isso que é o orçamento participativo. A população decidindo pelas obras que devem ser construídas com prioridade. Isso tem toda uma sistemática, que não vem ao caso a gente tratar agora, né? Tem toda uma maneira de organizar isso, muito bonita, aliás, mas é basicamente isso. Vamos gastar 30 milhões com investimentos? O que nós temos de mais necessário em Jaboticabal para aplicar esses 30 milhões? Bacarin, você trouxe assim uma informação muito importante de como gerir uma cidade, né, com essa participação de uma forma democrática e entender os anseios da população. E o que eu acho que é muito importante todos saberem, que a gente não precisa ser expert em números, né, para falar, não, vamos investir aqui ou vamos investir ali. É sim escutar a população e colocar uma pessoa capacitada, que sabe como executar, que tenha uma ordem de prioridade que vai atender os anseios gerais. E aí, Bacarin, surge uma pergunta aqui, que é em relação aos conselhos. Eu acredito que os conselhos são muito importantes para essa participação e fazer acontecer o orçamento participativo. Então, você poderia falar um pouquinho da importância dos conselhos? O conselho, já Pedro, tem um vínculo maior com o dia a dia da prefeitura, né, com acompanhamento, a fiscalização do dia a dia da prefeitura. Nós temos nas nossas leis muitos conselhos. Nossa legislação, a Constituição Federal, as leis infraconstitucionais, propuseram muitos conselhos. Né? Então, por exemplo, nós temos o Conselho da Saúde, o Conselho da Alimentação Escolar, o CAI. Né? Então, existe conselho na área de desenvolvimento, assistência social. E a ideia era, de fato, fazer com que a execução do orçamento pela prefeitura fosse acompanhada pela população. Então, estabelece lá os gastos na área da saúde, como é que isso está ocorrendo, se estão ocorrendo falhas de compras, de destinação dos recursos, de atendimento à população, né? Então, essa é a ideia dos conselhos. E isso é muito importante e tradicional em várias democracias. Eu já ouvi dizer, nesse debate ideologizado que a gente viu aí nos últimos tempos, né? Eu já ouvi dizer que isso é coisa de país comunista, né? Ter conselhos, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nos Estados Unidos, as cidades têm conselhos, na Europa isso funciona, né, conselhos orçamentários, inclusive, decisões estratégicas dos municípios acabam se decidindo nos conselhos. Bom, então, mas o conselho está previsto. O nosso grande problema que eu sinto na prática é que os conselhos são pouco efetivos. Em parte porque o poder público quer que eles sejam pouco efetivos. Conselho bom é aquele conselho que vai pegar no pé da autoridade. Não precisa ser mal educado, não precisa xingar, não é isso. Mas precisa cobrar. Olha, ser questionador, né? Questionador, democraticamente falando, né? Então, esse é um bom conselho. É um bom conselho nesse sentido, né? É um conselho que representa a população. Evidente que no conselho tem os representantes da população e do poder público. O conselho normalmente é paritário. Número de
populares igual ao número de pessoas que representam a administração, né, para fazer esse embate. O que muitas vezes acontece é uma tutela do Conselho. Então, o Poder Executivo indica pessoas para representar a população que, na verdade, é representante dele, né? Que vai fazer o que ele bem entende. Então, os conselhos acabam virando letra morta, muitas vezes. Acabam sendo pouco efetivos, a não ser para se ganhar depois um diploma de honra ao mérito, participou do conselho e tal, né? Mas, isso faz parte também, é evidente, mas não é isso, né? Nós queremos conselhos que deem palpite, que promovam correções nas ações da prefeitura. É importante que a gente invista nisso, no conselho ser uma representação da população realmente, e no embate com o poder público encontrar a melhor solução, criar um ambiente democrático de discussão. O poder público tem a sua visão, a sociedade tem outra, vamos debater e vamos tentar encontrar a melhor solução, sem evitar as contradições, né? Sem jogar as contradições para baixo do tapete, como muitas vezes se faz. Sim. Então, você acha que fazer hoje, para a gente ter essa maior participação da população, ter realmente as pessoas querendo participar da política, é incentivar os conselhos, Bacarin? Como você vê? Eu acho que se a gente quer uma participação democrática, sim. Porque não é que os prefeitos não ouçam a população. Eles ouvem setores da população, né? E, às vezes, ouvem em ambientes fechados, e, às vezes, nem no ambiente público, no ambiente privado. Então, o prefeito o governador, costuma ouvir muito, mas não de maneira democrática, não de maneira aberta, transparente. É isso que a gente precisa constituir, né? Então, vai discutir o crescimento da cidade, os donos de lote têm que participar, é evidente que tem que participar, de grandes áreas. É um negócio para eles, mas isso é legítimo, não tem nada contra. Mas não pode ser só eles. O pessoal do meio ambiente tem que estar presente. Opa, aqui vocês vão fazer uma burrada ambiental, tem que tomar cuidado com isso. Pessoal da saúde, pessoal da educação, do ensino, os futuros compradores de lote têm que estar presentes. Então, a ideia é que você tenha uma participação aberta, né? Uma participação que não fique sujeita... Porque os lobbies, a gente sabe que existem, né? O Congresso Nacional é um mercado, é um grande mercado. Vamos ser sinceros, né? Lá tem gente que ganha para ser lobista. Então, a indústria farmacêutica, só para dar um exemplo, veio na cabeça a indústria farmacêutica, não é só ela. Ela mantém lá os seus lobistas para conversar com os deputados, senadores e influenciar. Tudo bem, é legítimo. Mas será que os deputados e senadores têm que ser influenciados apenas pela indústria farmacêutica? Ou tem que ser influenciado também pelos profissionais de saúde que não se amarram totalmente, ter uma visão mais crítica do uso de remédios, né? O Brasil é campeão em uso de alguns remédios aí, sem necessidade, né? Alguns países procuram controlar, por exemplo, febre através de banhos, né? Banhos térmicos. O Brasil já vai tacando antitérmico, né? Químico. Então, porque a indústria farmacêutica se fez presente lá nas deliberações, né? Então, ela tem que estar presente, mas tem que estar presente outros segmentos da sociedade. Então, é isso que é a participação popular. Participação popular é ouvir todos os segmentos. Aí que está. E que não é trivial, não, né? Porque ouvir alguns setores, isso é muito, muito comum. E ceder aos interesses de alguns setores, que pode estar em contradição com os interesses da sociedade, também é muito comum. Então, pode parecer algo assim, não, o orçamento a gente não come, como é que a gente vê isso, né? Onde que está isso, conselho? Isso é algo abstrato, mas não é, não. Isso é parte da democracia, né? Porque eu estou vendo uma sugestão do Wilson Italiano, né? Já tinha colocado na Natalina e do Adriano, uma sugestão que pode ser estudada, além do orçamento participativo, dos conselhos,
grandes eixos de controle social é o envolvimento da comunidade por meio da manutenção e uso de áreas verdes, uma espécie de organização regionalizada por área e influência dessas áreas verdes. Né? Excelente. Por um aspecto mais geográfico e ecológico aí da participação popular. Então, veja que há formas e formas da população participar. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas, certamente, o resultado é uma cidade com mais democracia, uma cidade com resultados melhores também. E, Bacarin, como você disse na sua fala, né, que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui, é o papel do mandatário, né, do papel do escolhido, do executivo, realmente estimular os conselhos, estimular a participação popular. Porque eu vejo, para mim é muito claro, que se não tem as pessoas participando dos conselhos para participar do orçamento, não tem mudança. Querendo ou não, a gente precisa executar com valores, com dinheiro, né, com tutu, para as coisas acontecerem. Você pode escutar o anseio da população, mas e na hora de executar? É no conselho que muitas vezes vai ter a voz. E isso é muito importante que você disse. O papel do prefeito falar, não, venha participar. Os setores técnicos, os setores que têm interesse e o setor da população que está ali naquela área, né? Tá. E aí eu vejo isso, Pedro, como um desafio, não só ao poder público, mas também à população. Vou dar um exemplo recente de Jaboticabal. Nós temos vários bairros da cidade que as pessoas estão reclamando da falta de água. Vários bairros. Então, ela sente o problema, ela intervém, às vezes faz um protesto, vai atrás do vereador, da prefeitura, do diretor do SAEG, reclamar, não é? Então, ela conduz a sua necessidade imediata. Agora, o mais interessante é que isso não se resumisse a essa participação necessária. Então, a água subiu, aqui a água esvaziou, na verdade. A pessoa teve que se virar, né? Que nós tivéssemos condição de ter uma participação maior, por exemplo, que a população percebesse que quando o lixo foi para o SAEG, a coleta de lixo coleta de resíduos, né, foi para o SAEG, aquilo comprometeu a capacidade de investimento do SAEG. A prefeitura passou o serviço e não deu dinheiro. E mais para frente faltou água. Então, o problema da falta de água hoje está lá relacionado com uma decisão estratégica lá atrás. Quem sabe, sonhando, vamos sonhar um pouquinho. Quem sabe, né, a população participando mais a miúde, isso não teria acontecido. Recentemente eu vi a apresentação do Plano Municipal de Saneamento. Pedro tinha 3 pessoas, né, presencialmente, e virtualmente não tinha muito mais, não. Né? Então a gente precisa ir tomando para nós, a população precisa tomar para si essas decisões estratégicas da administração municipal. Não é fácil. Não é fácil. É um processo, é um longo processo. Mas é um caminho a ser trilhado. Bacarinha, a gente está chegando aqui nos 20 minutos, tem aqui o professor Adriano mandando uma sugestão, né, uma colaboração, que diz: a criação do Conselho da Juventude também se faz necessário para que o jovem possa tornar-se atuante nas políticas públicas de nossa cidade, principalmente em relação aos espaços públicos que podem ser ocupados por eles. Excelente. Bacarin, quero agradecer novamente a sua participação, trazendo um tema atual e importante. Pedir para todo mundo que está aqui compartilhar, curtir, marcar os amigos, porque o dia 15 está chegando. E é importante a gente ter candidatos e pessoas que vão ocupar a cadeira da Câmara e mesmo o Executivo, que eu estou colocando muita fé que a população vai ver as suas propostas e discutir, que é preciso conselhos para ter orçamento participativo, para ter uma melhor Jaboticabal solidária e com crescimento. Então, muito obrigado, Bacarin, pelo seu tempo. Obrigado você, Pedro, e boa tarde a todos que nos assistiram, todos e todas que nos assistiram. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.